Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você que está chegando, boa noite para você que vai chegar. E eu sei que são os nossos queridos amigos. Engraçado que outro dia, meu querido Júnior, minha querida Verônica, já chegaram aqui. Outro dia um amigo virou e disse assim, essas lives elas estão ficando repetitivas, estão ficando chatas. Aí eu parei, olhei e disse, eu acho que esse rapaz não está acompanhando. Não deve estar acompanhando, porque tem muita coisa boa sendo dita e a presença de vocês me alegra e me alegra muito. Eu fico muito feliz, sabe, com todos os 100, 150 participantes durante as nossas lives, e especialmente também aqueles que acabam indo assistir toda ou um pedaço delas durante os dias que se sucedem. Eu fico muito feliz. Em média, nós estamos buscando e conquistando algo em torno entre 900 visualizações e 1.000. Chegamos a bater 1.500 visualizações em uma das nossas lives. Então, assim, eu fico muito feliz, de verdade, com a sua presença aqui conosco. E já cumprimento todo mundo que está chegando. A nossa convidada já acaba de entrar também. É engraçado porque, assim, outro dia eu conversando com ela, e a gente já havia programado essa live antes, mas aí ela teve uma questão para resolver. Já está bem, não foi o Covid, mas está bem, graças a Deus. Ela com a família dela faz um trabalho muito bom. E é isso que a gente vai compartilhar hoje, esse trabalho que ela faz. Mas deixa eu aproveitar, e meu querido Cauã também chegou aqui. Eu disse a Cauã há pouco, eu disse, olha, essa live ela é importante que você assista. E você que é jovem, sabe, começa a se interessar por esse tema, que é a questão da educação socioemocional. A gente desenvolve muita coisa, a gente desenvolve a leitura, e é importante desenvolver a leitura. A gente desenvolve o conhecimento sobre história, sobre geografia, sobre tudo. Mas se você não desenvolver o conhecimento sobre você mesmo, você vai ter sérias dificuldades ao longo da vida. Adultos podem fazer isso, os jovens também. Um abraço, Cauã, seja muito bem-vindo. Abraço, Aurélio, perfeito. Minha filhota Tayara, Nai Santos, já chegou por aqui também, minha querida Nai. Nalva Menezes, um beijo para você também. Todo mundo chegando, chega e faz o seguinte, na hora que você entra, tem um aviãozinho aí e dá uma compartilhada com os teus amigos para que eles venham também participar conosco, viu? Nossa psicóloga Daniele Santana já chegou e eu vou chamá-la. Andréa Reis também, minha querida Joelna, beijo para você. Bom, deixa eu, antes de chamar a Daniele, que já está conosco, já está a postos, tem algumas coisas que a gente precisa compartilhar. E eu insisto muito nisso. Na leitura. Pega bons livros. Comece a ler bons livros. Tem vários, tem autores populares, tem o Augusto Cury, tem vários autores que acabam trabalhando muito essa linha da autoajuda. Aí tem gente que faz assim, nossa, esse papo de autoajuda, como não? É importante você se conhecer. Claro que é fundamental. E tem uma coisa que eu vou bater muito nessa tecla. Às vezes as pessoas acham que procurar um psicólogo não é legal. Nossa, assim, como assim? Você está me mandando procurar um psicólogo? Procura sim. Você tem que procurar psicólogo para que ele possa te orientar, para que ele te encaminhe. Essa é a principal parte, sabe, que o psicólogo faz. Ouvir, vai te orientar no seu desenvolvimento socioemocional. Quanta gente, sabe, que sofre as amarguras da vida ou não sabe lidar com as emoções, sejam elas boas ou ruins, e que precisa da orientação de um psicólogo. Eu tenho muitos amigos e amigas que são psicólogos e todos eles estudam e estudam muito para oferecer, para te entregar o melhor de cada um deles. Minha querida Tayara Silva, não é a minha Tayara Costa, mas é a Tayara Silva, chegou, verdade. Solange Nascimento, deixa eu cumprimentar todo mundo aqui. A nossa convidada já está conosco, viu? Ela já está aqui com a gente. Beijo, Tayara, Solange também. E aí deixa eu só verificar aqui. Boa noite a todos. A Daniela já está cumprimentando todo mundo. Ela vai cumprimentar já já. Márcia Sacramento. Deixa-me ver quem mais entrou aqui. Isabela Juca. Beijo para você. Muito obrigado pelo carinho. Quem é que está aqui também?
Elanta Alimentos. Que legal essa coisa do perfil comercial, tá participando, sabe? E de repente tá dando sugestões. Isso é importante. Quem mais está aqui conosco? Úrsula, abraço grande. João Cláudio chegou por aqui também. Tânia Cristina. O ex-chefe Cristiano, você é de Dores, Nossa Senhora das Dores, um abraço a essa turma boa que está por aí. Júnior, de Rolopeu. Verônica, deixa eu agora chamar a nossa querida Daniele. Alex Carvalho, eu gosto desse cabra, viu? Eu gosto de você, Alex, gosto muito de você. Deixa eu chamar aqui a Daniele. Localizar ela aqui. Tá aqui ela, e vou trazê-la. Posicionando a Daniele, e eu vou ajeitar aqui também, para que a gente possa cumprimentá-la e compartilhar, né, esses próximos 40 minutos, a experiência dela. Seja muito bem-vinda, minha querida Daniele. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu trabalho, do meu trabalho, né, com crianças e adolescentes, e falar um pouco mais sobre a educação socioemocional num contexto geral, né? Eu trabalho com turmas variadas, com crianças e adolescentes, né? O público infanto-juvenil, e poder compartilhar com vocês, né, dessa experiência que está sendo muito gratificante para mim, que é muito gratificante para mim trabalhar com esse público. Deixa eu só te dar uma informação. Antes de começar a live, eu estava conversando com uma querida amiga, Thaís, e eu vou, inclusive, ter uma conversa com ela. Acho que amanhã, né, quero que seja na terça-feira, às 15 horas, vou ter uma conversa pessoal com ela sobre o projeto Aracaju. E na hora que eu compartilhei o card com a tua imagem, ela virou e disse assim, minha amiga de infância. Verdade, verdade. Verdade, ela disse amiga, eu disse sério, ela fez sério, de infância. Que maravilha! Que bom saber, né? Que a gente se cerca de pessoas, né, com energias positivas e assim, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão nos acrescentando, né? Cada vez mais. As pessoas boas se acrescentam, né? E é muito bom saber que ela também faz parte, né? Está junto conosco. Está conosco no Projeto Aracaju, com certeza. Eu acabei de chegar de uma visita que eu fiz a uma querida amiga, Rosa. A gente se conheceu nas redes sociais e ela tem uma história, um vínculo muito forte com a minha família, com a minha mãe. Ela já tinha me contado essa história hoje. E quando eu cheguei na casa dela hoje, ela contou alguns detalhes. E aí você sente a presença. Rosa, eu perguntei se ele está no Instagram, ela disse, tinha, mas vou reativar. Então ela não está assistindo. Possivelmente ela vai assistir depois, que eu vou encaminhar para ela. E incrível, ela, guria, né, ainda pré-adolescente ou já adolescente, foi minha mãe que deu guarita para ela fugir com o marido. Nossa! Foi a intermediária. Foi. Eu disse, Rosa, como assim? Ela disse, foi sua mãe, foi Gelvanda. Porque ela via que eu era muito presa, e meu pai não deixava, eu saí na porta, e meu pai só confiava em sua mãe. Eu disse, Jesus. Ela disse, mas Marcos, foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa. Justamente, uma boa causa. Então, se foi pelo amor, tá tudo certo. Tá? Pronto. Tudo certo. E ela me contou detalhes, por exemplo, dizendo que o meu pai, caminhoneiro, ele era muito amoroso. Quando ele chegava lá no povoado, que minha mãe morava, ele era muito amoroso e beijava e abraçava na frente de todo mundo. E eu olhava assim, eu fiquei olhando assim, Rosa, é sério? Eu disse, é sério, seu pai era muito carinhoso. Tá, ok, beleza, foi muito bom. São histórias que a gente não tem conhecimento, mas quando você vai lá para a infância, você resgata isso e preenche. Muita coisa, né? Justamente. Muita coisa da nossa vida tem raízes, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós somos como árvores, né? Nós temos raízes e as raízes que dão origem, né? A raiz, a gente sabe que é a raiz que frutifica, faz com que flua, né? Através da terra, né? Os sais minerais e a água e a vida para a planta.
Então, as nossas raízes são elas que nos trazem a essência, são as nossas essências, né? Eu anotei essa fala sua aqui, com relação às raízes, viu? E aproveito para buscar essa história que eu trouxe aqui da querida Rosa Lins, da minha infância, para a gente começar a falar sobre esse trabalho da educação socioemocional. Antes da gente entrar propriamente dita, deixa eu só cumprimentar aqui mais gente que está chegando. Cássia também, Marcos também chegou aqui, a Lari Alves também. A querida professora Deise Prado. Essa professora tem um trabalho de valorização, sabe, do ser humano, que é algo incrível. E ela também está no projeto com a gente. Todo mundo que está entrando aqui, sua esmagadora maioria está no projeto Aracaju, está construindo, está multiplicando. Maravilha. Sabe? E é muito Sejam bom. muito bem-vindos. Perfeito. A Schneide está aqui também. Schneide chegou, que é a mãe da Jéssica. A Joelma, irmã da Dani, amiga de Mara. Always, Joãozinho. Associação Comercial de Itabaiana. Boa noite. É o meu querido Marcelino. Marcelino, querido, boa noite para você. Que Deus abençoe. Obrigada. Luiz Torres Sergipe também chegou aqui. A Tata Marques. Dr. Lázaro, um cantor evangélico. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ângelo Figueiredo. Mas vamos nós aqui. Marcos, boa noite. Permita-me assistir a live. Parabéns a Ana. Que é tão importante no contexto atual. Tassiana chegou também. Tassiana que está lá em Riachão do Dantas. Que maravilha. Bora, calma. Mas vamos nós. Eu vou começar a buscar isso. Eu queria que você se apresentasse. Você já deu uma pincelada no início. Sim. Mas você faz um trabalho na área da psicologia com estudantes. E quando nós conversamos sobre o projeto Aracaju, que eu disse, olha, a proposta é levar inteligência emocional, empreendedorismo e educação financeira para a base, lá na escola de base. Aí você virou para mim e disse, Marcos, eu faço isso. Eu já faço isso. Ou seja, e esse vínculo começou a partir desse diálogo nosso. E eu disse, quero você conosco no projeto. Eu quero você conosco nesse projeto. Você faz em escolas particulares. Isso, e eu disse, eu quero levar isso para as escolas públicas para que a gente possa disseminar. E eu primeiro queria que você se apresentasse. Quem é a doutora Daniele Santana, a psicóloga Daniele Santana? Vamos lá. Sou Daniele Santana, né? Marcos já fez uma pincelada, mas eu vou detalhar um pouco mais. Eu tenho 14 anos nessa área, trabalho com crianças e adolescentes há 14 anos. Eu especifiquei essa área porque eu me identifico muito, né, com esse público jovem. Costumo dizer que falo até a mesma língua que eles, porque é um público que, assim, não tem muita área a ser somente específico para adultos, para crianças e adolescentes. Então, eu dei uma investigada, uma pincelada, e como eu me identifiquei com isso, eu comecei a trabalhar justamente com esse público. Eu faço um trabalho, né, nas escolas, como o Marcos já falou, né, tenho consultório, atendo consultório. Há 14 anos venho executando esse trabalho junto com crianças, né, e adolescentes, e tenho minha base, né, sou psicopedagoga, neuropsicóloga, e foquei, né, justamente nessa área, porque a gente sabe que é uma fase de transição onde eles precisam, né, ser orientados, onde eles precisam, tanto essas crianças quanto esses jovens, eles precisam ser condicionados a um caminho favorável, né? Eu sempre digo isso, é um caminho favorável do bem. E aí eu foquei nessa área. Eu me identifico muito, né? E dentro desse projeto, eu fui chamada para fazer esse projeto, na verdade,
Eu só atuava em clínica. Aliás, eu sou gestora, né, de um local onde eu tenho um espaço pedagógico, né, na verdade, e tenho meu consultório. Só que eu precisei suspender para focar mais um pouco nessa área. E atualmente eu estou com um consultório só, né? Um consultório e dando esse suporte a essas escolas. E quando o Marcos me procurou para falar sobre isso, eu recebi essa proposta, né? Na verdade, para atuar em sala de aula, né? Que eu não atuava na sala de aula, eu tinha a sala de recurso, onde eu trabalhava, onde eu atendo, né, na verdade, ainda, pais e os alunos, né? Dentro dessa área, dentro dessa perspectiva. Mas eu fui chamada para atuar na sala de aula. Então, eu peguei turmas que foram do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E vejam, né? Turmas completamente diferentes. E aí eu abracei esse desafio e levei a educação socioemocional para essas escolas, né? Para essas salas de aula. E atualmente eu estou exercendo esse papel, né? Eu estou levando autoconhecimento, eu estou levando autopercepção, eu estou levando consciência social, habilidades de relacionamento, tudo isso sendo trabalhado, educação socioemocional e inteligência emocional também, né? Autorregulação também, consciência ética, consciência moral, tudo isso vem engloba dentro desse projeto da educação socioemocional. Tem feito uma diferença muito grande, muito grande. E quando o Marcos me procurou para conversar sobre isso, para falar sobre isso, eu disse, eu faço isso, né? E dentro dessa perspectiva, dentro desse trabalho que eu fui aluna de Augusto Cury, né? Eu fiz o curso com ele um bom tempo de gestão de emoções. E aí eu trouxe todo o conhecimento que eu adquiri com ele para a sala de aula e fez uma diferença muito grande, principalmente nesse período, né? Esse período onde as escolas suspenderam as aulas presenciais e estão com as aulas online. E aí vieram os desafios, né, toda a reorganização, veio toda a reorganização do projeto pedagógico da escola e como atuar, né? Então, como fazer com que a escola funcione, né? Com que nós tenhamos mentes saudáveis, né? Crianças e adolescentes saudáveis psicologicamente, emocionalmente. Então, a gente veio com esse projeto, né? Eu tenho um projeto junto com uma das escolas que eu trabalho, chamado Projeto Girassol, que é de costas para o escuro e de frente para a luz. Dentro desse projeto, a gente incorporou a educação socioemocional, que tem feito uma diferença muito grande. Essas crianças, esses adolescentes, eles têm passado por transformações, né, psicológicas, transformações de pensamento, evolução. É notório a evolução deles quando a gente começou a trazer esse projeto para a sala de aula. Né? Então, foi um desafio, né, eu voltar para a sala de aula, porque há muito tempo eu não estava. Né? Eu tenho docência para o ensino superior lá na UFES, e há muito tempo eu não estava na sala de aula porque eu estava focada somente no consultório e na assessoria das escolas. E aí voltei para a sala de aula e abracei essas turmas todas, né? Crianças pequenininhas, né, e adolescentes de 17, 16, 17 anos. Adolescentes. E aí, né, isso tem feito tem acrescentado muito, né, tanto para mim como profissional, porque a gente aprende quando a gente ensina, né? A gente aprende mais ensinando do que aprendendo por si só. E aí isso tem feito uma diferença muito grande nesse processo de pandemia, onde eles estão, né, sensíveis, né? A gente percebe que os adolescentes, né, as crianças, elas estão sensíveis, onde a rotina modificou por completo, onde os pais não estão sabendo lidar com essa situação muitas vezes, onde a escola veio para dentro da própria casa. Como atuar? Como,
né, ter esse período, ter esse momento, né, com esses alunos e conversar sobre isso e reorganizar, né, essa situação que fomos pegos de surpresa, mas que com muito trabalho e com muito manejo a gente tem feito um trabalho diferencial justamente com essa nova matéria. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eles falam muito, né, sobre essa matéria, eu abro muito debate, eu abro muita conversa, eu faço muito diálogo aberto com eles, porque é um espaço deles, né? Dentro da minha aula é muito dinâmica e muito democrática. E aí, quando eles começam a participar, a gente percebe a necessidade que a escola tem por si, né, de implantar esse projeto, de ter esse projeto, né, de trabalhar com as emoções, de gestacionar as emoções, né? Nós somos, eu fiz até uma publicação hoje, nós somos como uma plantinha, nós precisamos ser regados a cada dia. E a escola é um local propício para isso, né, para a gente trabalhar essas competências, né? Então, eu trago, né, dentro das minhas aulas, eu falo sobre as emoções, eu falo sobre o controle das emoções, eu falo sobre o autoconhecimento, que é a capacidade de reconhecer com precisão, né, na verdade, as emoções. E eu me emociono muito, né, quando eu estou com eles, né, porque, assim, eles trazem relatos incríveis. E a gente se acrescenta muito, né, tanto eles, né, nas participações, quanto nós como docentes. Então, é muito gratificante, né, trabalhar com essa vertente, com essa linha aqui. Eu acho que deveria ter, todas as escolas deveriam ter, né, essa questão de trabalhar com o emocional da criança, do adolescente, do autoconhecimento, da racionalidade, de manter a racionalidade nivelada com o emocional, de não sobrepor o emocional, né, em relação ao racional, e saber lidar com emoções, com pensamentos, com comportamentos, em diferentes situações. Senhora, eu anotei aqui uma série de questões. Primeiro, quero abraçar aqui meu querido Cláudio Silveira, que chegou. João Fontes, querido João Fontes, também está participando conosco. A Thaís já entrou aqui, já está assistindo também a nossa live. A sua amiga de infância já está assistindo a sua live. Minha querida Márcia Glover, que é cantora da banda Cintura Fina, também chegou aqui. Inês. Bom, ouvindo atentamente o seu relato, o trabalho que você faz, e a gente percebeu que você se emocionou quando você traz a tua experiência com essas crianças. E eu já notei aqui que eu vou explorar um pouquinho isso. Como é que é uma aula tua? O que é que eles perguntam? O que é que eles te entregam? O que é que eles cobram de você enquanto mestre, para que eles possam se posicionar? Agora, esse trabalho que você faz lá na base com essas crianças é uma preparação para a vida adulta. E hoje, quando tu fala aqui, por exemplo, equilíbrio entre o emocional e o racional. O desequilíbrio dos polos, eles geram doenças, eles gera insegurança, ele gera medo, ele gera assim, uma série de fatores que travam o desenvolvimento humano. Questões básicas da vida. Questões básicas da vida são travadas porque as pessoas não têm uma base para conseguir equilibrar. Você tem medo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, mesmo avaliando as possibilidades, mas você fica com medo. Hoje, uma amiga que está assistindo a nossa live virou e disse assim, a gente estava conversando, e ela virou e disse assim, melhor só do que mal acompanhado. Aí eu virei para ela e disse o seguinte, tem uma terceira alternativa aí. Tem. Bem acompanhado. Não é melhor sozinho do que mal acompanhado. Nenhuma das duas, para mim, me interessa. Eu prefiro estar bem acompanhado. E tem boas companhias. Então,
Isso tudo é uma questão de inteligência emocional. Não limitar. Justo. Eu não preciso me limitar a isso. Mas eu quero começar Justo. dizendo o seguinte. O que é que os teus alunos pedem de você? Bom, eles pedem várias coisas. Várias coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a apresentar o que era educação socioemocional e dentro dessa perspectiva eu fui trazendo as emoções, trabalhando emoções, primeiras emoções, né, primárias, né, raiva, medo, né, tristeza, alegria, e depois eu fui trazendo outras, né, porque é diferente você trabalhar emoções e sentimentos, né? Eu já fiz até um post sobre isso, sobre saber diferenciar as emoções e saber diferenciar os sentimentos. Então, eu fui trazendo, ao decorrer desse período, né, eu fui trazendo alguns temas específicos, né, que eles mesmos pedem. Eles pedem para falar sobre ansiedade, eles pedem para falar sobre medo, eles pedem para falar sobre depressão, eles pedem para falar sobre estresse, eles pedem para falar sobre rotina, como organizar a rotina, né? Porque são desafios do dia a dia que eles vêm percebendo, que eles vêm tendo, que eles vêm observando e que eles não sabem lidar. Então, se tem uma pessoa apta para isso, trabalhar com isso, dentro dessa vertente, né? No espaço aberto e democrático, eu abro justamente esse espaço para que eles venham até mim. Então, como eu já falei, minha aula é muito democrática e aí a gente conversa muito sobre esses temas. E eu venho esclarecendo cada assunto específico. Semana passada eles me pediram: Tia, você pode falar de novo sobre ansiedade? Eu disse sim, posso sim. Fala pra gente sobre ansiedade. Dá uma aula pra gente. Vamos lá. Ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. Pensar e projetar. Isso. Projetar muito no que vai acontecer. Existe uma diferença muito grande entre ansiedade e perspectiva e expectativa, né? Eu costumo dizer a eles o seguinte: a gente criar uma expectativa dentro da psicologia positiva, a gente criar uma expectativa sobre algo que vai acontecer é muito bom. Agora, ficar dependente daquela situação o tempo inteiro a ponto de perder o seu presente, isso já é prejudicial. Então, quando eu trago essa diferenciação, né, eu sempre faço peço para que eles expliquem o que foi que eles entenderam. Né? E aí eu percebi que eles trazem muito essa questão da perspectiva. Né? Alguns trazem na questão da ansiedade no fator patológico, né? É notório. A gente trabalha com isso também. Trabalha muito com isso. É notório que a gente tem alguns casos, mas tem também a perspectiva por algo. Né? Dentro da psicologia positiva, ela traz isso. Né? Você ficar esperando que algo aconteça, né? A ponto de acontecer e estacionar. Nossas emoções, elas são a montanha-russa. Nós somos uma montanha-russa de emoções, né? E criar uma perspectiva é diferente de criar, né, de ser ansioso. Ser ansioso exige, né, e tem suas questões, né? A ansiedade como patologia, que precisa ser tratada, precisa ser medicada, né, que precisa ser condicionada a um profissional. E aí eu trago essa diferença. Eu costumo, né, trabalhar, né, trazendo exemplos, falando sobre essas questões, né? Não adianta... eles vieram, né? Você pode falar sobre ansiedade novamente? Aí eu venho com questionamento. Mas o que está acontecendo para que você queira saber um pouco mais sobre a ansiedade? E aí, né, porque estamos no final do ano, né? As escolas, né, estão assim nesse período de adaptação, né? E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ser daqui até dezembro? Então eu fico pensando, às vezes eu fico sem dormir. E vamos lá.
E aí eu venho, né, trazendo, eu trago a raiz, né, a gente busca, né, eu costumo, quando eu trabalho com essas perspectivas, assim, né, eu costumo trazer as raízes para ver se, de fato, tem uma questão, né, que sobrepõe a fatores patológicos. E aí, né, precisamos trabalhar com mais afinco. Mas dentro dessa perspectiva da aula em si, né, eu costumo trabalhar mesmo, né, a questão da diferenciação, a questão da psicologia positiva, como eu já falei, né, para que haja essa disseminação, né, de fato. Eles costumam dizer, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Aí, assim, veja só, você está ansioso ou você está criando uma perspectiva lá na frente, que algo bom vai acontecer? Porque é Há, diferente, é totalmente diferente. há uma diferença. Né? Você criar uma perspectiva, projetar algo para o teu futuro, isso é positivo. Né? Sim, Na hora que você projeta alguma coisa para o teu futuro, essa projeção ela é positiva. Você está justo. você está alimentando o teu cérebro com esse cenário. Ok. Mas é aquilo que você falou. Você não pode se posicionar no futuro esquecendo o presente. Isso. Isso. Né? Deixar de viver o presente para viver no que vai, que possa acontecer ou que vai acontecer lá no tempo, né? Em outro tempo. E esquece do agora. Porque Isso você é deixa de prejudicial. construir. Você deixa de construir o teu futuro. Justo. Ele é construído aqui no presente. Ele é Né? construído no presente. Justo. Na hora que você identifica, por exemplo, esse é um debate que é feito no coletivo, mas quando você identifica que um ou outro aluno ou aluna está enfrentando mais fortemente qualquer tipo de sentimento desse, há um trabalho especial, Daniela? Sim. A ponto de prejudicar, sim. Né? Quando a gente abre esse diálogo e que eu passo o meu contato pessoal para eles, né? Quando eu vejo que há um interesse maior no assunto, ou então que há uma situação que, né, chama a minha atenção como profissional, eu faço um trabalho paralelo. Eu chamo no particular, eu encaminho para um profissional, né, converso com pais, converso com a equipe da escola, vejo se está prejudicando o rendimento, porque tem essa questão, né, também. Procuro, né, junto com os gestores das escolas, né, a gente procura conversar e manter sempre em contato, em reunião, para saber se de fato está prejudicando o rendimento da criança, do jovem, do adolescente, para que a gente faça um trabalho paralelo. Chamo os pais, chamo a criança, o adolescente, né, no caso, os menores não, né, mas os adolescentes, sim, principalmente esses agora que estão no terceiro ano, segundo ano do ensino médio, né, estão prestes a fazer o Enem, eu percebo muito isso, essas questões, né, o emocional muito sensibilizado, né, chegando na reta final, né, e aí, sem saber de fato, já estacionar as emoções, ter a questão do controle do autoconhecimento, e aí a gente percebe que um ou outro, né, precisa de uma atenção maior, precisa de um cuidado maior, então eu chamo no particular e a gente começa um trabalho paralelo. Assim. A Taera está Tem que ter, concordando aqui. precisa ter. A Taera está concordando, dizendo exatamente isso. Exatamente, muitos não conseguem identificar quando essa perspectiva gera ansiedade. A idade que você falou, essa turma do terceiro ano é o quê? 16, 17 anos, mais ou menos nessa 16, faixa. 16, 18, 16 a 18. É uma fase em que ele está saindo, né, dali da infância, está entrando na adolescência, na pré-adolescência, está começando a ser cobrado e ele também está começando a se autocobrar. Cobrar É uma fase resultados. decisiva. Então, como é que se trabalha isso, Daniela? E como é que se orienta um Então, garoto ou uma garota dessa? São várias emoções, então o lado profissional, tem o lado pessoal, a sua identidade, se é assim, se é assado, se é aceito, se não é aceito pelo padrão da sociedade, questão financeira. sim, É um turbilhão
de coisas na cabeça Muito de um grande jovem, emoção. na cabeça de um Justamente. jovem, e que se ele não tiver esse amparo, ele não vai ter vida fácil. Já não Ele tem. não tem isso. Isso. Esse ano está sendo um ano atípico para eles, né? Então, muitos, eu digo que a maioria está passando por esse processo aí, né? Nunca tivemos, né, na história um ano tão diferenciado. E eles estão, dentro desse contexto, eu trabalho, a gente faz, os professores em si estão fazendo, né? Estão trabalhando as matérias da forma que eles conseguem trabalhar, da forma como eles se adaptaram, né? Trazendo videoaulas, trazendo materiais didáticos, né? Apostilas, baixam, eles têm um programa que eles baixam de questões, de responder questões, enfim. E dentro da educação socioemocional, essa turminha do terceiro ano, entre 16 e 18 anos, eu venho fazendo um trabalho de testes vocacionais, né? Trabalho na verdade, eu pego um a um, né? Eu faço um a um, eu acompanho um por um, principalmente no terceiro ano do ensino médio. É um Eu trabalho chamo individual. um a um. É individual. Individual. Isso, porque cada um tem uma visão diferente, cada um passa por um processo diferente. Então, eu trago, né, eu abro uma agenda, né, exclusiva para os alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí eu venho trazendo autoconhecimento, venho trazendo gestão, né, de emoções, venho trazendo testes vocacionais, venho conversando com a família, converso com os pais, né, venho garimpando, de fato, né, o que eles buscam, quais são as projeções que eles têm para a profissão, né, o que eles... Aí eu venho trazendo, falando sobre as profissões, né, dentro dos testes vocacionais que eles fazem, as profissões que eles mais se adaptam, que eles mais se adequam. Então, eu trago, né, trabalho com eles, vamos pesquisar sobre essa profissão, vamos ver como é que está o mercado de trabalho, vamos ver como é que está a questão do ingresso nas universidades, vamos acompanhar em relação eu quero fazer federal, isso, vamos ver se esse curso que você está mais apto a decidir ingressar, vamos ver como é que está na Universidade Federal, e aí, né, junto com eles eu digo, olha, eu não vou soltar a mão de vocês, eu estou junto com vocês para tomada de decisões, o que vocês decidirem, o que for, eu sei que é uma idade muito, que exige muita responsabilidade, ao mesmo tempo que eles são muito jovens, exige muita responsabilidade, porque é o que vai, né, definir o futuro deles, né, o que vai definir a profissão. E a gente já passou por isso, a gente sabe muito bem como é, né? E eu digo, olha, não solta a mão de vocês, o que vocês decidirem, o que fizer você feliz, o que fizer vocês felizes, é o que vocês vão ter sucesso. Eu costumo dizer, seja na área de humanas, seja na área de exatas, seja medicina, seja odontologia, seja o curso que for, né, vocês precisam estar felizes com o que vocês estão fazendo. E dessa mesma forma eu converso com os pais, porque não é só com eles, né? Às vezes os pais projetam o futuro, né? Porque, eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho seja aquilo. Que, na verdade, é uma projeção do próprio pai também. Na maioria das vezes é uma projeção do próprio pai. O cara é advogado e quer que o filho seja advogado também, mas enfim. Daniela, me permite... Eu estou com um caso muito específico também, de um aluno que ele quer fazer engenharia mecatrônica, mas o pai quer medicina. Então, veja que contraste, né? E aí, para convencer, né, essas questões, para conversar com os pais... Para convencer o pai. Convencer o pai do que é da decisão do filho. É a decisão do filho, não é a decisão do pai. É a vida do filho. Né? Justo, ele tem que ser feliz de acordo com o que ele escolher. Deixa eu só ler para você aqui. Me permita só. Tem uma pergunta, e eu acho que você acabou já respondendo.
que é da Tayara, que por coincidência é minha filha. Qual a importância da participação dos pais nesse processo com a escola e a educação socioemocional? Agora, tem aqui uma fala de uma garota de 19 anos, a Inês, e ela diz aqui, ó, é exatamente assim. Tenho 19 anos, estou no último ano do ensino médio, vou fazer o Enem e não consigo me adaptar a essa maneira que está acontecendo as aulas à distância. E complementa. Primeira vez que acompanho vocês e essa live está sendo muito rica. E aí a Tayara diz aqui, isso é o que estamos vendo na novela Malhação. Os pais projetam dos filhos o que eles realmente ou o que queriam ser. Tua resposta dos pais para a Tayara, a Inês está com esse dilema agora, né? Ela não está conseguindo acompanhar. Sim. É contigo. Sim, vamos lá. Primeiro eu vou falar com a Tayara. A importância da participação dos pais nesse processo da escola em relação à educação socioemocional. Tayara, fundamental. Né? Eu costumo dizer que a escola e a família são pontos indestrutíveis. Né? Se a gente não tem essa participação ativa dos pais, a escola também, como segundo lar, como segunda casa do aluno, não tem como fazer esse trabalho 100%. Eu digo assim, 100%, né? Porque a gente que se dedica, que está junto, a gente busca o melhor para o aluno. E aí é necessário, é fundamental que os pais estejam juntos, né? Que os pais sejam participantes ativos desse processo, né? Porque a escola ela faz o seu papel, né? Mas a base educacional da criança é o lar. Então, se eles não tiverem essa base sólida, eles não vão ter segurança, né? De fato. A escola pode fazer o papel que for, mas eles precisam da base, né? Do alicerce. O desafio o desafio que a Inês, que tem 19 anos, e está estudando para o Enem de forma remota, online, e ela está dizendo que não está conseguindo acompanhar, porque foi uma transformação muito forte. E foi uma readaptação. Muito, né? E assim, de um dia para a noite, fecha tudo, como assim? Está tudo fechado, e as escolas pensaram, daqui a pouco é o modelo online, você vai para o online, você não estava preparado, ninguém te ensinou como é que fazia isso, e você tem um Enem agora para fazer. Justo. Como é que tu está orientando esses garotos, essas garotas? Oriente a Inês aí agora para a gente, vá. Vamos lá, Inês. O desafio, né, Inês? Muito grande. Bem sei. Mas, diante de tudo que isso que está acontecendo, né, a escola veio para dentro da sua casa, né? E a questão é a adaptação, né? Se adaptar é fundamental. As aulas estão acontecendo, né? Os professores estão, né, reorganizando todo o currículo e a adaptação ela ocorre em ambas as partes, né? Na sua casa, na rotina, né? Porque a escola veio para dentro de casa. Então tem que ter organização, tem que ter disciplina, tem que ter foco. Preparo, foco, né? Determinação e motivação. Foi dos temas de uma das aulas também foi motivação. Né? Porque eu sei que é difícil, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço, que, né, é o nosso domínio, né? Manter essa questão dessa educação à distância. Muitos aqui desses alunos nunca tiveram essa questão, né? Nunca trabalharam com EAD. Então, para manter, né, foram forçados, né, a manter um EAD, então tem que ter um foco. Se não tiver um foco, não vai, né? Tem que ter um objetivo. Você sabe que o objetivo é o Enem. Você sabe que o objetivo é passar, né, nessa prova. Você sabe que o objetivo é a universidade. Então, tem que ter um estudo, tem que ter um preparo, tem que ter uma organização. As aulas acontecem de manhã, num período de tal. Então, se 7 horas da manhã a sua aula começa, 7 horas você tem que estar lá a postos, né? Nada de estímulos, ter colocar um cantinho reservado para o seu estudo acontecer, anotar todas as informações como se você estivesse na escola. Eu costumo dizer, a orientar meus alunos o seguinte:
Ajam como se vocês fossem para a sala de aula. Tomem banho, se possível, vistam a farda, se arrumem como se vocês estivessem indo para a sala de aula. Tenham seu cantinho específico, seu local específico, onde não tenha estímulos visuais, estímulos auditivos, que aí flui. Isso psicologicamente faz a diferença, Daniela? Muita, muita diferença, muita diferença. Né? Você agir como se você estivesse, né, se preparando para ir para determinado local. Porque, de fato, eles estão na sala de aula, eles vão encontrar os colegas, vão encontrar os professores. Isso tem a ver com o condicionamento anterior, ou seja, aquela porque a gente já foi jovem, eu já fui jovem, você ainda é jovem, assim, acordar às 5h30 da manhã, a mãe batendo ali, acorda, aí você vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado que você tem que sair de casa às 6, 6h30 no máximo, para chegar na escola às 7 e encarar uma aula até 11h30, meio-dia, voltar para casa, Sim, almoçar. Quando Sim. tem essa coisa de voltar para casa. É organização, almoçar. Porque assim, geralmente as aulas acontecem em... Tem um tilt aqui, deu uma travada aqui na internet. Você está me ouvindo bem? Isso. Deu só uma interrupção aqui. Você estava falando que as aulas acontecem As aulas acontecem, elas estão acontecendo ao vivo, né? Por exemplo, eu tenho horários, né? Começa a dar aula às 8 horas da manhã, às vezes até no meio-dia e meio, né? Então, elas estão acontecendo no período ao vivo. Então, o aluno, ele precisa também estar, né, dentro, tem que ter a netiqueta, a gente chama isso, a gente tem esse termo agora, netiqueta, né? Netiqueta? A etiqueta da internet. Pelo fato do ser humano ser um animal sociável, ele precisa do bando dele. Aí, de repente, ele foi separado desse bando. E ele está sozinho, a aula está acontecendo, os colegas dele estão online, mas está distante. Cada um está na sua casa, e aí o foco, a atenção. Esse é um ponto, já são 8 horas e 18 minutos, a gente só tem mais 12 minutos de live. A atenção para absorver o conteúdo e aplicar no Enem. É aquilo que a Inês está colocando aqui. Acho que fica mais complicado porque eu, que dou conta da maior parte das coisas em casa, moro só com o meu pai e não tive esse acompanhamento com meus pais. Desde não. Radical que aconteceu, mas agora a Inês, com 19 anos, se vê em casa, com a dificuldade, de repente, de atenção do aprendizado aqui, e um desafio chegando. Sim. Qual é o conselho para ela? Só se organiza, assiste a aula, determina profissionalmente o teu horário de estudo, cumpre a regra lá da aula online, faz as anotações, interage com o professor, num outro período, através do WhatsApp, por exemplo. É importante você tirar essas dúvidas. Cria grupos. Acredito que todo mundo já deva ter seu grupo da sala. Sim, eles fazem grupos, eles fazem, né? Eles estão criando... Geralmente as escolas estão usando ou Zoom ou Meet. Sim, ou Meet, né? São os dois. Tá? Isso para aula. Mas eu digo que eles também... Isso para aula, mas eles fazem grupos paralelos para estudo. Para estudo. Eu aconselhei justamente isso. Eu disse, olha... um período, o brasileiro por si só, ele já é um povo caloroso. Ele precisa desse contato físico, né? Justamente. E a gente não está tendo esse contato, a gente não está tendo né, esse calor humano. O toque. Isso, justamente. Quando eu vou ministrar minhas aulas, quando eu vou trabalhar, eu estou indo para as escolas. Então, é muito... Imagine, um professor, né? Eu me coloco na condição de professor, né? Porque agora eu estou em sala de aula. Um professor, eu projeto o computador, projeto a minha aula, aqui como eu estou aqui com vocês, mas lá do outro lado as carteiras vazias. Então, isso mexe muito, né? Nós, como professores, como profissionais, imagine com os alunos, né? Que eles estão numa fase, né, muito assim... principalmente o terceiro ano, né? Fase decisiva, último ano da escola, e sem poder ter esse contato pessoal com os amigos, sem poder ter esses momentos, esses últimos momentos desse ano, que é um ano marcante, né, na vida escolar, né? Sem poder ter... Então, isso tudo, né?
Isso mexe com o emocional também, né? E trazendo essas questões que Inês está trazendo agora, né? Falando que fica complicado, né? Ela não está dando conta das coisas. São desafios, né? São desafios que não é só você que está passando, cada um dentro da sua realidade está vivendo um desafio diferente, né? Mas a questão é difícil, está sendo complicado, está sendo um momento delicado, mas a gente precisa se adaptar. Né? O ser humano por si só é adaptável, adaptável. é adaptável. Né? Verdade. A Deise Prado, a professora Deise Prado, ela disse aqui anteriormente, ele disse, olha, as competências socioemocionais tornaram-se obrigatória a partir da homologação da BNCC. Agora a escola vai expandir o que chamamos de competência cognitiva. E eu quero aproveitar, são 8 horas e 21 minutos, eu quero aproveitar para que você possa nos falar, baseado na tua experiência nessas escolas particulares, o que é que significa isso que você faz para as escolas públicas? Como é que você avalia esse projeto, que você está participando, esse projeto nosso, sendo colocado nas escolas públicas para conseguir equilibrar um pouco? Me fala um pouco, o que é que você avalia sobre isso? Vamos lá. São realidades totalmente diferentes, né? A gente sabe disso. Né? A gente sabe que a realidade da escola pública, né, dentro da perspectiva da escola particular, né, infelizmente tem essas divergências. Mas dentro da escola pública ela fala um diferencial enorme, que são crianças, adolescentes que muitas vezes não têm base, né, que muitas vezes não têm condições de ter uma orientação, de ter um trabalho, né, voltado para essa questão do emocional. São crianças que muitas vezes trazem traumas dentro das famílias, né? Então, esse trabalho, esse projeto, essa visão de educação socioemocional, de trabalhar com as questões, as competências emocionais, vai fazer com que esses jovens criem outras perspectivas em relação à vida, em relação à família, em relação a relacionamentos interpessoais, né, habilidades de relacionamentos interpessoais, e na tomada de decisões, né, porque é importante, né, você ter dentro desse convívio, dentro da perspectiva que ele, né, que o jovem por si só vive, né, a tomada de decisões e em relação à vida, né, em relação a questões, né, de base, né, a gente trazendo esse convívio, trazendo essa linha de trabalho, né, vai fazer com que eles consigam lidar com diferenças sociais, com diferenças éticas, com comportamentos, de um modo geral. E só tem a beneficiar, né, no caso. Né? Como eu disse, são linhas diferentes de vivências, mas o objetivo é o mesmo, né? Trazer competências socioemocionais e habilidades para lidar com os problemas do dia a dia, que a gente sabe que não são fáceis, né? Em qualquer realidade. É fato. A professora Tati, ela entra aqui também e ela diz, olha, isso mesmo, o acompanhamento de casa, que é super importante. Falta para os alunos da escola pública. Na escola particular também acontece, mas na pública em maior proporção. Em muita maior proporção. É a questão da base, é a questão da base familiar, que precisa ser trabalhada. Justo. Né? Justo. Eu quero deixar aqui um registro, e eu gosto muito, eu tenho um carinho grande pelo meu querido amigo, que é deputado Rodrigo Valadares, e ele levantou uma polêmica recentemente, até para se posicionar, e eu conheço da política, para se posicionar mesmo, falando de que, olha, a escola pública vai ser igual à privada, se eu vou pagar um voucher, eu vou pegar... Tá, mas peraí, você vai pegar dinheiro público para pagar uma escola particular
e vai demitir o professor da escola pública? Ou vai aumentar o gasto? Eu acho assim, dá para você, inclusive, pegar os modelos que estão dando certo na escola particular e exigir, cobrar da escola pública o mesmo nível. Os professores que estão na escola pública são pagos com dinheiro público, então eles precisam elevar o nível do ensino na escola pública. E não simplesmente, esquece aqui, pega o aluno, bota na escola particular, paga mais dinheiro na escola particular e vai manter dois custos. Terceiriza a educação, né? Terceiriza a formação, na verdade. Eu vou trazer aqui a informação, o valor na rede pública estadual, o valor da mensalidade que os sergipanos pagam são 2,5 bilhões por ano para a educação. É 25% do orçamento estadual. 2,5 bilhões. Quando você divide isso pela quantidade de alunos, vai dar em média uma mensalidade de R$ 1.600. R$ 1.600 por aluno. Não é um valor barato. Não é um valor barato. Não é barato. Então, assim, nós estamos pagando R$ 1.600 por aluno na escola pública, eu tenho que elevar o nível da escola pública. E são iniciativas como essa que a gente vai fazer o debate. Querida doutora Daniele Santana, já são 8 horas e 27 minutos. Eu quero, assim, agradecer de verdade a sua participação conosco, sabe? Muito enriquecedora. Obrigado por participar do projeto Aracaju com a gente. Você é uma das entusiastas e eu fico muito feliz com isso. Eu até gravei um vídeo dizendo que esse projeto é um projeto de Deus e não é meu, é nosso. É nosso. E cada pessoa que chega, ela está chegando, está se somando e eu fico muito feliz. Então, para você, para sua família, você tem uma filha, né? uma garota, o seu noivo, que Jesus abençoe vocês, sabe? Esse núcleo que é a sua base familiar, que Deus te proteja e Obrigada. Seja sempre muito, muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a participação. Estou aqui o que precisar, você sabe disso, né? Para acrescentar, né? É um projeto muito bonito, um projeto que vai trazer toda a diferença, tenho certeza, toda a diferença para a educação de modo geral. Eu que agradeço. E está faltando só aquele contato físico, a gente não se conhece pessoalmente, então... Sim! Uma das características e uma das vantagens das redes sociais, elas aproximam pessoas, sabe, que se conectam, mas falta isso, tá bom? Que Jesus te abençoe. Grande abraço. Amém, a todos nós. Um abraço. Beijo. Beijos. Então, compartilhada com vocês, né, essa experiência na escola pública, na escola particular já acontece, algumas escolas isso já acontece, que é um trabalho de um núcleo com psicólogo, né, com psicopedagogo, com toda uma estrutura para esses garotos que merecem na escola particular, mas a escola pública também. E aquilo que eu falei é um fato. É um fato. O custo, o investimento por aluno na rede estadual é da ordem de R$ 1.600 por mês. Então, meu querido Rodrigo Valadares, não cabe mais pegar mais dinheiro do contribuinte para botar na escola particular. Ou então você vai ter que demitir professor. E eu não quero que demita professor da escola pública. Não tem que demitir. Tem que reforçar, tem que fortalecer o sistema público para que haja um equilíbrio e essas crianças tenham um encaminhamento na vida. Para você que participou conosco, Eládio, um grande abraço. Quem é que mais está por aqui? Messia Matos, obrigado. Marcos, obrigado. Professora Tati, Márcia Glover, um beijo grande para você. Gil Santana, Inês, muito obrigado pela live. Obrigado a você também, querida, por participar conosco, viu? Um forte abraço. Amanhã nós temos uma outra live também, às 19h30. E na quinta-feira, amanhã com a Amanda, é sobre o mercado imobiliário, empreendedorismo. Como é que os corretores de imóveis estão se virando para atravessar, como é que eles atravessaram a pandemia, estão atravessando a pandemia, e você vai ter a oportunidade amanhã de descobrir, tá bom? Beijo grande para todos vocês, muito obrigado, a live vai ficar gravada, compartilha com os teus amigos, vai lá no aviãozinho, marca teus amigos no comentário, faz isso. Muito obrigado, Projeto Aracaju é nosso.